Boa noite, eu sou Silai, aluna do curso Pós-Graduação de Engenharia de Minas da Unileia. Aqui é a atividade número 3 da unidade 2, falar um pouquinho sobre as ligações. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas de ligações iônicas ou metálicas. Elas são organizadas de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. As ligações iônicas, também conhecidas por ligações eletrovalentes, este tipo de ligação é realizada entre íons, que são os cátions e os ânions. O nome ligação iônica provém dessa ligação. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons, portanto, um ânion de carga elétrica negativa que se une a um cátion de carga positiva forma um composto iônico por meio de interação eletrostática existente entre eles. Essa é uma das ligações químicas mais conhecidas pelos alunos. Exemplo de mineral é o cloreto de sódio ou sal de cozinha. Ligações covalentes, também conhecidas por ligações molecular. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis, diferentemente das ligações iônicas, em que há perda ou ganho de elétrons. Além disso, os pares eletrônicos é o nome dado aos elétrons cedidos por cada um dos núcleos figurado por compartilhamento dos elétrons das ligações covalentes. Um exemplo é observar a molécula de água, de H2O, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, em que cada traço corresponde a um par de elétron compartilhado, formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons neste tipo de ligação. Um exemplo de mineral é o diamante. Ligações coordenadas. A ligação coordenada ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto completo, ou seja, 8 elétrons na última camada, e o outro, para complementar sua estabilidade eletrônica, necessita adquirir mais 2 elétrons. Essa ligação é representada por uma seta. Um exemplo desse tipo de ligação é o composto de dióxido de enxofre, SO2, O igual a S e a seta O. Ligação metálica. É uma das ligações químicas mais conhecidas. Essa ligação ocorre entre os metais considerados eletropositivos e bons condutores de calor e de eletricidade. Mas alguns metais perdem elétrons de sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma espécie de nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que o átomo do metal permaneça unido. Um exemplo é o ouro, cobre, prata, ferro, níquel, alumínio, chumbo, zinco, dentre outros. A força de Van der Waals inclui as forças atrativas decorrentes de interações entre cargas elétricas parciais e forças repulsivas decorrentes do princípio de exclusão do Pauli e da exclusão de elétrons em orbitais sobrepostos. As forças de Van der Waals são forças fracas, quando comparadas às forças químicas, que ligam as moléculas comuns, tão fracas que a maioria das colisões de mero monômero irá destruir, desassociar o dímero.